Sport tem uma maior qualidade técnica ofensiva à disposição. Mas me incomodou o tempo que Claudinei novamente destinou a ter esses jogadores em campo. Eu acho que Claudinei, ele correu muito risco, né, ao demorar muito para lançar jogadores como Gustavo Coutinho, como Wanderson, tá, e Facundo, que de novo entraram, de novo deram mais dinâmica lá na frente e de novo resolveram. Se no primeiro jogo a bola passou por Wanderson, Gustavo e Facundo fez o gol, dessa vez a bola passou por Wanderson, Denner, que também tinha acabado de entrar, né, e Gustavo fez o gol. As substituições deram certo. As substituições foram boas. Mas, para mim, é inevitável dizer que as substituições só foram boas porque teve um erro de escalação. Ou, pelo menos, tá, uma demora muito grande em tirar jogador como o Kaique, né, que já teve muita chance e tem uma minutagem muito alta e muito pouco tempo para que quem tem mais capacidade de resolver entre e resolva. Então eu acho que esse foi um ponto que me incomodou muito na partida, porque a gente tem os dois olhares. O olhar da qualificação técnica. Eu acho que tem até um olhar da melhora do desempenho coletivo do time. A forma de atacar do Sport hoje ela é mais intensa, mas precisa que o treinador, né, dê espaço para quem está pedindo passagem. Cássio, não sei se minha visão foi crítica demais para um jogo que marca 6 pontos, mas eu tendo a achar que é um pouco senso comum, né? Muito tempo com o Kaique, pouco tempo, né, com o Gustavo, com o Wanderson, né, e com jogadores que podem quebrar mais as linhas, né, e definir o jogo como novamente definiram, Cássio. As convicções do treinador, a gente pode já teve Dalpozo, Lisca foi pouco tempo, próprio Florentino, agora com o Claudinei, as convicções do treinador, infelizmente, o Náutico, pelo amor de Deus, o Náutico convive com isso demais. E isso acontece também com o Claudinei. É meio impressionante que tenha acontecido tão cedo com ele, e desde já fica até a curiosidade para saber, Giovani está suspenso, não sei como é que ele vai compor o meio, se Nares volta contra o CRB, porque lembrando que Nares é uma figura constante, não jogou hoje porque estava suspenso, porque a gente não sabe ainda se Nares em condições de jogo, se ele voltará a ser escalado por Claudinei. Desde já eu deixei essa dúvida aqui, porque se ele não tivesse tomado a terceira amarela, talvez ele jogasse hoje, mesmo com a atuação fraquíssima que ele teve na última partida. E sobre a questão de Kaique, dentro do esporte parece que ele tem muita moral, né? Teve até a entrevista de Uri também. Kaique é uma figura, é um jogador caro e que custa caro naquela essência, né? Para o clube, não entrega tanto, tem seus 5 gols, mas o que a gente fala, 5 gols, mas quantos pontos renderam? Gustavo tem 1, rendeu 3. A Bandeira tem 1, rendeu 3. Lá no começo, Vanegas tinha feito também, nunca mais nem apareceu, virou uma figura esquecida, e Kaique tem o seu golzinho, 4-1 Sampaio, gol de Kaique, 4-8 Ituano, gol de Kaique. Então, assim, são poucos pontos efetivos que Kaique rendeu. A derrota do Cruzeiro foi de virada, beleza, era um gol que estava valendo, mas pode perder o jogo, o gol de Kaique. Em dois jogos seguidos tem uma mudança, porque a mudança ela é muito grande, Fred, em relação ao time. E é por esse motivo que eu não sei se Kaique vai sair, porque eu não sei se é do interesse de Claudinei que o Sport, dessa reta final do segundo tempo, que não por acaso o Sport ganhou os 2 jogos, né? Porque não é que os jogadores entraram e seguraram o resultado, na verdade os jogadores entraram e construíram o resultado, de forma literal, porque 3 participaram do gol contra a Chape e 4 se tocando a bola, mas de forma direta 2 participaram, o Denner, porque Denner avança ali, tabela, Vasco para de fundo e Gustavo Coutinho desvia para o gol. Não é coincidência isso, mas eu não sei se Claudinei faria isso contra o CRB. Se contra o CRB ele abriria mão, desde o começo eu vou ter esse time dessa forma, como o Fred falou. Então eu concordo, Fred, com o que você trouxe, o seguinte, que ele pode até não fazer isso, eu posso até aceitar que ele não vai fazer isso. Ele vai dizer, eu não me agrado, porque a gente também não precisa entrar na cabeça do treinador e dizer, como foi com o Dalpozo. O Dalpozo saiu do esporte e não abriu mão do jeito dele de jogar. Então você pode até não gostar, e a gente pode criticar,
mas pelo menos entender a leitura do treinador. Não pode fazer o treinador ser outra coisa. Então, no caso da Dalpozo, a gente foi até um ponto, ó, esse cara não vai ser diferente e ele teve que sair. E no caso de Claudinei, ele tem esse perfil também. Não acho que Claudinei vai abrir mão desse perfil para colocar esse time que está agradando no segundo tempo. O que ele pode fazer é justamente o que você trouxe. É não ser tão pragmático, mas nesse caso no mau sentido, em relação às alterações. Tipo, botar 3 caras de uma vez aos 25 do segundo tempo. Trocar 4 aos 30. Então, botado... Não, meu irmão, veja só, se não tá... ele pode trocar todo mundo, como o Cabral disse na transmissão, inclusive. Pode trocar no intervalo. Não precisa trocar no primeiro tempo, não, tá? Até porque no futebol tem meio assim, primeiro tempo é quase queimar jogador, tem uma coisa de cultura do futebol e tem toda a gestão do vestiário, mesmo que o cara esteja muito mal, não é trocar no primeiro tempo, não. Mas ele poderia ter trocado no intervalo. Tipo, não precisava ter mais 15 minutos de Kaique, não. Aí o que é que acontece? Aí acontece o de sempre. Kaique é substituído depois de um erro bizonho de ultrapassagem dele ali, que ele pega a bola e ele erra o passe e dá para ele de fundo, a jogada é excelente, e aí aquilo ali já estava para sair, sai com uma vaia gigantesca e acaba não preservando o jogador, porque se ele sai no intervalo, o próprio jogador é preservado de certa forma. Pô. O cara não vai ser vaiado porque foi substituído. Então, eu acho que estou dando um exemplo de um jogador de Kaique, que é o centro das atenções nessa questão, e isso já está na conta de Claudinei, como foi até o próprio caso do Nares. Porra, Nares teve 3 portas para sair no jogo passado, saiu quando foi expulso, porra. Saíram Nares para Claudinei. Então, nesse Cássio, caso... eu vi até hoje um amigo meu comentando a coisa que já preocupa, que ele falou, eu estou preocupado se Thierry ganha vaga automaticamente de Fábio Alemão ou não. Veja, é para ganhar, mas você está dizendo que pela lógica de Claudinei não ganharia, é isso que você está falando. Pode ser que Claudinei demore também esse processo, né? Veja só, aí é adivinhar demais, assim como eu falei do Nares, mas fica uma expectativa. Eu acho que esse tipo de coisa não acontece porque era um dos melhores zagueiros da competição e Alemão não está tão bem, não, tá? Eu acho que Alemão, eu não tenho muita confiança em Alemão até aqui, não. Tem 2 jogos sem levar gol, mas assim, não estou achando que está sendo uma puta atuação dele, não. Só na hora que Thierry tiver condições, é Sabino e Thierry. Que era a dupla de zaga que tomou 9 gols num turno. Assim, não tem muito, não. Se veja, se Thierry tiver condições, Thierry pode até voltar mal. Mas você não pode preterir Thierry. Aí não é ser cabeça dura do treinador. É o tipo de coisa que dentro do clube pode falar. Ó, não pode ser assim, porra. Assim é forçar demais a barra. Então, essa dúvida pode até existir, Fred. Mas eu acho que, já que você trouxe a opinião do seu amigo e você citou a sua possibilidade, eu acho que essa chance não existe. Eu acho que quando Thierry tiver... Foi nem opinião, né? Foi medo dele. Medo. Esse medo. Então vou dizer medo. Então vou analisar da mesma forma. Comentar da mesma forma. Eu não tenho esse medo. Eu acho que quando Thierry tiver condições, ele jogará. Eu não pensei em um segundo essa possibilidade. Eu penso mais na Nares, porque é um jogador que o treinador gosta e agora vai ter um meia, de repente ele vai pensar, porra, construo aqui Fabinho com Nares e tal. Eu acho que o Sport deveria construir um time para tentar ganhar do CRB. Não é só tentar. O empate pode ser interessante, dependendo da rodada, mas o Sport, repito, precisa vencer algum jogo fora de casa e vindo dessa sequência, depois só tinha vencido 2 jogos seguidos uma vez, que foi Tombense e Chapecoense. Porque você vence lá no começo do campeonato. Assim, é a segunda vez que o Sport vence 2 jogos seguidos e esse time ainda está sonhando com acesso. É meio surreal, na verdade. Porque geralmente a campanha você tem uma regularidade, você engata umas sequências grandes assim, e o Sport não tem. É uma tuia de empate 0-0, hoje quase foi mais um. E teve uma sequência ruim, né? E ainda teve uma sequência. Não só não teve uma boa, como teve uma ruim. Mas aí todo mundo tá tendo, a do Vasco tá tendo, se não me engano, 5 jogos, 5 derrotas seguidas fora de... Veja, 5 derrotas seguidas fora de casa é para se arrombar, meu irmão. Assim, o Vasco sequência... 6, inclusive, é que tá possível. Já foi 6, enfim, 6 ou 5. Já é para arrombar. O Grêmio perdendo em casa de Ituano, depois perde o Criciúma, também com o Roger, naquela pressão toda. Então, todo mundo tem seus momentos, o Sport precisa aproveitar o momento ruim dos outros e tentar construir o seu, coisa que estava em falta. E nessa atuação, para falar um pouquinho do jogo e terminar essa primeira parte, foi muito... Veja só, o placar foi mínimo, como foi mínimo contra a Chapecoense, 2 vitórias por 1-0, ambas com gol no segundo tempo, ambas com jogadores que entraram, os roteiros são parecidos, mas esse jogo foi muito mais justo. Tipo, foi injusto contra a Chape também, porque é o que eu falo sempre, desde que tem um VAR, assim, é difícil não ter um jogo justo. Para ser injusto é o gol ser roubado. O cara pode ter jogado muito mal, mas fez um gol legítimo, o outro não fez, o resultado é justo. Mas o justo na essência pelo que foi o jogo, pela forma como foi o jogo. O Novo Horizontino, o scout até tem um chute do Novo Horizontino na barra, sem perigo nenhum. Assim, 21-7.
Scout só faz score 21-7 em finalizações gerais e 8-1 em finalizações certas. A certa do Novo Horizontino eu não me recordo, e as do Sport certa. Chute de Ronaldo, chute com perigo, agora só com perigo. O primeiro chute de Giovani, chance gigantesca. Um chute de Ronaldo, que não era chance gigantesca, mas o chute de Ronaldo foi tão bom que transformou a chance em gigantesca. Love em segundo chutando. O de Wagner Love, quando já estava 1-0, uma jogada muito bem construída, uma jogada que merecia ser o gol, porque, porra, ela foi muito inteligente e seria um golaço. O cara pegou de primeira ali, pelo amor de Deus, a defesa do goleiro foi muito bem. Embora tenha perdido, eu acho que o Frigério é difícil. Você fala achando que tá falando errado, né? É Lucas Frigério. Mas como você fala Frigério, você fala achando que tá falando errado o nome dele. Mesmo o Novo Horizontino perdendo, ele foi o melhor jogador da partida. E veja a quantidade de defesas que ele fez. Assim, então o Sport buscou muito resultado, mesmo com sua limitação técnica e tática também, não só técnica do time que entra, mas tática também, pela escolha do treinador. Mas mesmo com essa carência, que ela vai continuar existindo, mesmo que o time suba, qualquer time que sobe tem suas carências também. Não é porque o time subiu que não tem carência, não. Então, para ninguém dizer, tem carência, não vai subir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas mesmo com suas carências, essa vitória foi muito justa. A da Chapecoense foi no aperreio, o gol foi mais cedo, esse foi muito mais tarde, 42 minutos. Mas esse jogo, se fosse 0-0, era daqueles jogou que melhor, você... O Sport jogou melhor. Se fosse 0-0, era aquele jogo que o cara falava, não tem como subir, porque é assim. Era uma brochada muito grande. Jogou bem melhor. O maior erro do Sport foi o que eu abri, foi o que eu trouxe na abertura. Foi a demora em você sentir que você está com a sua força máxima em campo. Pedro, antes do teu primeiro comentário, para valer, eu queria ler uma série de superchats aqui, porque a gente já teve uma boa rodada de superchats aí, para não ficar muito para trás, tá? Felipe Ataíde, né? Valeu, Felipe, aí pela força, antes de mais nada. A única diferença de Claudinei para Dalpozo é que ele tem cabelo. Manda um alô para Piracicaba. Porra, o Felipe tá em Piracicaba. Volta Blas e Vanegas, fora Nares e Thiago Lopes. Acho que existem diferenças, né, de Claudinei para Dalpozo. Inclusive, diferenças de lastro, o que para mim é fundamental. Dalpozo, antes de chegar ao Sport, você tem um deserto aí, sem nenhum trabalho bom, porque eu nem acho que aquele trabalho do Náutico é um trabalho bom, aquele trabalho que foi campeão da Série C, tá? Como eu sempre digo, né, o Náutico teve a 10 segundos de ser eliminado em casa pelo Paysandu e bem questionável, inclusive, a marcação do pênalti, né? Então, assim, o trabalho do Dalpozo ele é vulnerável. Desde a Chape, ele coleciona trabalhos fracos. E Claudinei tem acessos, Claudinei tem um histórico recente melhor, conseguiu dar um dinamismo ao time maior. Agora, para mim, está sendo muito conservador em segurar titulares que ele herdou e que não jogam, né, o suficiente para ser titular. Nas hashtags que Felipe colocou, volta Blas e Vanegas e fora Nares e Thiago Lopes. Primeiro, eu prefiro Blas e Vanegas do que Nares e Thiago Lopes. Mas realmente incomoda, né, Pedro? Assim, eu ainda... Para explicar, né? Ontem eu estava na ilha, né? A gente falou com o Raiva Negas, ele não treinou. Ele chegou lá com o reggaeton nas alturas, botou a roupa de treino, ficou um tempinho por lá, depois mudou de roupa e foi embora, né? Foi a hora que a imprensa estava saindo. Aí estava lá eu, João Vitor, a gente foi bater um papo com ele e ele disse que durante um treinamento que ele estava lesionado, ele voltou a sentir, né, uma lesão na coxa e falou que vai ficar mais uns 20 dias fora. Então, Raiva Negas, que já vinha sendo, né, preterido aí pelo Claudinei, deve ficar mais um tempo afastado. E o Blas treinou ontem, voltou a treinar normalmente, como o Rafael Thierry também, que hoje chegou junto com a delegação e acabou, segundo o próprio Sport, né, sendo preservado, entendeu? Então, contra o CRB, podemos ou não, né, ter algumas novidades aí na escalação. O próprio Everton Felipe, ontem, voltou a treinar com bola. O Búfalo estava dando voltas, né, ao redor do gramado também. Então, Claudinei aí nessa reta final deve ter algumas novidades. Agora me preocupa um pouco, tá? Assim, Blas só estando muito dentro para entender essas idas e vindas dele, mas Raiva Negas era um cara, como diria o motorista do Uber, regular, né? Razoável. É um atacante razoável.
achei ele útil no brasileiro. Eu acho que sobretudo, ele competir com o Jaderson, com o Bill, pelo amor de Deus. Assim, o negócio não faz o menor sentido ficar atrás desses caras. E Bruno também, que eu não entendo o desaparecimento de Bruno. Bruno Matias. Porra, João Igor veja só, João Igor estava no banco há 2 anos sem atuar direito. E Bruno simplesmente assim, completamente ignorado e abandonado pelo treinador. Tá? Um cara que foi sempre, pelo menos, razoável, como diria também. Primeiro turno ele foi titular quase todo. Né? Isso, né? E mereceu ser. Tá? Eu acho até que isso aí é um capítulo fundamental desse programa de hoje. Eu acho que, inclusive, o jogador merece ser titular. Jogador na definição da palavra. Mas jogador de futebol, tá falando? Jogador de futebol. Jogador de futebol tá merecendo, faz para merecer a posição. Veja só. Ele nunca vai poder dizer que a turma não teve, até porque não tinha, paciência com ele, porque o cara tá assim, meu irmão, desde o Império Bizantino aí no esporte, mas tá fazendo a sua. Tá fazendo o jogador de futebol, Ronaldo Henrique, tá fazendo a sua melhor temporada no esporte. Esse mesmo esporte não chega a lugar nenhum, porque eu acho que ele vem sendo muito mais útil do que um problema quando ele joga, na minha opinião. E tá aí Leonardo Petribu, né, fez o superchat R$5, já falando aí na língua correta, né? Jogador de futebol, mas... Eu até comentei no Twitter que eu acho que ninguém esperava mais, né? Que o Ronaldo fosse se tornar esse jogador útil, que de hoje futebol. A gente considera que ele seja, né? Jogador de futebol, jogador, atleta. E aí Gustavo Carvalho também faz um superchat, né? Quando vocês lançam aí você se enganou, Fred. Pode ver que eu nunca chamei ele de atleta. Ele não é... Não, jogador. Ronaldo é atleta. É porque atleta é uma coisa, Sandro é atleta. Para você entender, Sandro é atleta. Tá entendendo a diferença? Sandro é atleta. Sim. Ronaldo é jogador. Por que joga futebol? Porque da hora que o cara precisa de uma corridinha, aí só o atleta conseguiria aquela corridinha. Mas ele tem toda a qualidade técnica para jogar, para desenvolver o esporte bretão. Então, Ronaldo Henrique, para quem não entendeu, ele não é um atleta de futebol. Profissionalmente ele é. Mas assim, na essência do que a gente fala, ele é um jogador de futebol e isso é um elogio. Até porque se ele fosse atleta e jogador de futebol, estava no Real Madrid, meu irmão. Veja só, tem que ser uma coisa ou outra. Ele escolheu ser jogador. Se o cara for jogador e atleta... Um dos grandes exemplos de atleta e jogador de futebol é o outro Ronaldo, o Cristiano, né? Sim. É atleta eu acho e jogador de futebol. Isso é muito grande. A galera criou a fake news que Cristiano Ronaldo não é bom, ele é só comprometido. Isso aí é loucura. Eu acho isso uma conversa mole, assim, que eu nunca... Não, tipo, se ele fosse fisicamente pior, ele seria um merda. Assim, se ele fosse fisicamente pior, em vez de ter 800 gols, ele teria 500. Seria o segundo, só teria mesmo gol que Messi, pô. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Gustavo Carvalho, quando vocês lançam esse easter egg, eu fico rindo intrigado. Qual a origem de jogador de futebol Ronaldo Henrique? Eu acabei de falar. É ídolo de Pedro Maranhão, exatamente. Acabei de falar. Porque elogiei o cara no Twitter hoje, virei fã do cara. A gente falava do jogador Ronaldo, eu comecei a dizer assim, o jogador de futebol porque ele pratica futebol. E você vê que ele tem técnica, que ele tem um ótimo futebol. De vez em quando, a recomposição, e ele não é um atleta de futebol, que a gente está frisando, ele não é um atleta de futebol, e vira um problema. Mas na construção, naquele lançamento, meu irmão, que parece que está fazendo gol show do SBT, que tem que acertar 100 mil reais para acertar a bola lá do outro lado, aí ele dá uma invertida, a bola vai para o outro lado. Isso é coisa de jogador, pô. E ele só teve 2 passes errados no jogo hoje. 66 que ele tentou, acertou 64. Porque tem uns 30 que é aqui, né? E bolas longas acertou todas. 5 tentativas e 5 acertos. Faz o fácil, ele gosta dessa frase. Mas vamos lá. Iranildo Galindo, né? Também deixa aí uma força pra gente e deixa o comentário dele. Há de se considerar que o goleiro deles pegou demais hoje. Pegou e fez muita cera. No final, o homem estava rápido saindo com a bola. Eu me assustei. Mas Claudinei demora que só a porra para fazer as alterações. Por que Blas não está sendo relacionado? Blas é uma questão, né, impossível, eu diria, de responder.
Acho que no final do ano, se ele for embora, todo mundo vai descobrir a verdade, né? Porque aí começa a Veja saltar, só. o que foi que aconteceu. Claramente existe alguma questão de comportamento, de entrega, de algo que incomoda. Mas, repito, o Claudinei, ele deu uma, uma engavetada aí em mais jogadores do que deveria, tá? Segue aí, Rodrigo. Tem Só superchats aí um também ponto chegando. antes da Fala. de Edson Asfora, que está sempre com a gente, só um rápido comentário que Júnior Gomes disse, Júnior Gamer, na verdade, Gomes. Júnior Gamer disse o seguinte: se Ronaldo viesse do Sul, seria mais aceito pela galera. Não, porra. Inclusive, ele jogou no Criciúma. Devolveu para o Hoje. esporte. É isso que eu falei. Mandaram pro Sul para ver se a turma aceitava, né? Império Jogou na ponta Bizantino. Império Bizantino. Olha só. Tá aí. Tá fazendo uma grande temporada. Tá fazendo uma boa temporada, mas assim, dá para dizer que não teve oportunidade, não. Porra. Regular. Edson Asfora, nosso grande amigo, né? Muito tempo aí com a gente, acompanhando, lá do Canadá, desde antes de Rafael Brasileiro, viu? Aí é Canadá raiz, né? Dando, como sempre, uma força aqui ao nosso projeto. E ele diz o seguinte: na humilde opinião de torcedor, o Claudinei está atrapalhando o melhor futebol do esporte. Porque opções ele tem, mas prefere complicar. Só mais uma coisa: o superchat da subida já está salvo. A turma está prometendo um superchat pesado aí na subida. Mas É o bicho. é o bicho, é o bicho, é É o o bicho. bicho do pod. Veja, eu não seria tão duro, não, dizendo que o Claudinei está atrapalhando o melhor futebol do esporte. Mas está. Assim, ele está tornando muito lento um processo que poderia ser mais rápido, tá? Eu não cravaria aqui que ele está atrapalhando, mas assim, está complicando. Tá correndo risco de forma desnecessária. É aquilo que eu falei, Cássio já falou. Quer colocar Kaique titular? O que é que justificou trazer Kaique para o segundo tempo? O que é que justificou o Kaique ainda jogar 15 minutos no segundo tempo? Tá? Gustavo Coutinho tá pedindo passagem, tá voando, pô. Voando. Né? Porra. Achei E que se seria um jogador empata mais hoje, fixo, fica um na jogador mais conta fixo, dele, né? mas jogador de movimentação, de boa movimentação. Isso. Tô gostando Não desse faria, perfil. o Kaique não faria nunca o gol que Gustavo fez, né?